Bom, que diagramas são ótimas peças gráficas para representar os seus projetos, você com certeza já está cansado de me ouvir falar. Mas que a gente pode melhorar essas peças gráficas usando o Figma, talvez seja uma novidade para você. Eu venho aqui no canal sempre tentando trazer novas possibilidades, alternativas e sempre em uma perspectiva de abrir o leque. O que não quer dizer que você não possa fazer isso em programas mais convencionais e chegar a resultados tão bacanas quanto. Mas hoje eu quero mostrar aqui para vocês como eu criei esse diagrama aqui de forma muito simples, muito rápida, a partir apenas de um modelo que foi criado em um software 3D. O primeiro passo para que você consiga melhorar um diagrama usando o Figma é criar o seu modelo 3D em qualquer programa, qualquer software que te possibilite fazer a sua volumetria. Depois a gente vai importar isso para o Figma. Para fazer isso, a gente tem algumas possibilidades. Você pode ir lá na sua galeria e só arrastar, ou a gente pode vir aqui no ícone do Figma, em File. Em File a gente pode colocar aqui em Place Image e selecionar essa imagem também, trazer para cá. E depois a gente vai redimensionar ela. É importante que para você não cortar a sua imagem ou perder a proporção, que você pressione Shift para que a gente consiga fazer tudo direitinho, da forma mais assertiva. Depois que a gente faz esse primeiro processo, o terceiro passo é realizar as pós-produções. Eu já vou mostrar para vocês o arquivo pronto, vai ficar dessa forma aqui, e vou explicar para vocês como criar cada uma das coisas. Depois disso, eu também fiz uma colagem para que a gente conseguisse ter uma noção do que seria essa representação. A princípio, pensando num programa de necessidade só para a gente ter assim, uma base, seria um espaço cultural e educacional. O primeiro ponto é trazer o nosso diagrama, tá aqui, desliguei para vocês verem. Eu trouxe ele para cá e eu bloqueei aqui no cadeado para que eu conseguisse ter uma maleabilidade para produzir sobre, ou seja, não perder a minha vista. Eu segui uma ordem um pouco diferente, então a minha ordem tá 1, 2, 3, 4. Não tem exatamente um motivo, mas, enfim, foi uma ordem que eu pensei no momento só para fazer um teste. Para criar, então, toda essa questão de forma que a gente tem, mostrando o terreno, depois a setorização, depois a cobertura, enfim, o estudo volumétrico, a ferramenta para criar o terreno vai ser: primeiro, a gente vai pegar aqui a caneta e com a caneta a gente vai marcar os vértices. Quando a gente faz essa marcação, depois a gente fecha, e a gente vem aqui e seleciona aqui com um balde de tinta, que vai posicionar e colocar a cor que a gente quiser. A gente cria dois momentos aqui, tanto uma cor de preenchimento quanto uma cor de contorno, que está aqui, Fill Stroke. Enfim, pronúncia em inglês zerada. Aqui a gente consegue selecionar no quadradinho da cor e alterar essa cor. Essa cor é a do contorno, por isso que vocês não estão vendo tanto. Mas se a gente aumentar aqui a linha, a espessura, a gente consegue visualizar melhor. E aqui, onde está o cinza, a gente consegue mudar também o preenchimento interno. Basicamente foi isso que eu fiz. Só que eu criei duas. Uma só do preenchimento, que é esse amarelo mais clarinho, que quase não parece amarelo. E uma só de contorno. Mas foi essa a ferramenta utilizada. Depois eu decidi fazer uma indicação de orientação solar. Eu usei a elipse para a gente conseguir construir. E depois eu fui trabalhando aqui na situação para fazer o sol. Depois, aqui, usei o polígono e ele já vem como triângulo para criar esses triângulos. E só depois redimensionei eles, pressionando o Shift para manter a escala e a proporção. E fui girando de acordo com a minha linha. Para fazer essa linha, a gente pode fazer de diversas formas. Se a gente for usar aqui, por exemplo, a caneta, a gente vai criar uma linha. Depois dessa linha, a gente vai vir aqui e mudar o nosso vértice. E aí, desse vértice, a gente consegue trabalhar um pouco melhor. Mas o ideal é que a gente consiga trabalhar com ele aqui, nessa perspectiva de, quando vocês forem mexer no vértice, já acionar e clicar nessa primeira ferramenta, que é o Bend Tool, que vai criar esse arco. Aí a gente vai vir nesses mesmos parâmetros de aumentar a espessura, definir o tipo de linha, que no meu caso, eu trabalhei com uma linha tracejada.
Então a gente vai nesse ícone do lado da espessura. Aqui no estilo, a gente vai mudar. Então eu mudei para o Dash. E aí vocês podem mudar aqui várias coisas. Podem colocar a forma de juntar, de finalizar, se vocês querem colocar alguma seta, se vocês querem colocar qualquer tipo de elemento, vocês vão conseguir mexer por aqui. E aí foi isso, basicamente mudei a cor. Vou apagar, para que também não fique muita information. E depois de fazer isso, beleza, coloquei esse norte aqui. Esse norte eu trouxe um PNG e posicionei. Para fazer todo o restante é o mesmo processo, acreditem. Só com essas ferramentas vocês conseguem fazer tudo isso. Vou explicar aqui a diferença e a outra ferramenta que a gente tem aqui, que é a criação dessa setinha. O que eu fiz foi criar uma linha. Essa linha posicionada, só que eu desliguei isso aqui, né? Pra gente ter uma linha sólida aqui e reta. Vamos novamente. Criei aqui minha linha, que já tá ali com os parâmetros que eu tinha, mas eu não quero, então a gente vai voltar aqui, mudar para sólido. Só que quando a gente vai colocar aqui no endpoint, na verdade, só que de um lado só, que a gente tem que vir aqui, tirar de um, colocar no outro. Processo bem simples, só mexer aqui nesses parâmetros. E aí depois eu só mexi na espessura e criei essa setinha. Como eu não queria essa finalização muito ortogonal, eu coloquei o finalzinho dela de forma arredondada. Só que aí quando vocês colocam por aqui, vocês vão perceber que ele vai mudar tudo. Então a gente tem que vir aqui e fazer esse processo de colocar qual que vai ser o do start, né, do início, e qual que vai ser o do final. Nada muito difícil aqui também. É bem tranquilo. E depois só fechar. Depois puxei a mesma lógica para fazer essa linha, só que com a bolinha, e puxei os textos. Esse processo ele se repetiu aqui e ele se repetiu aqui também. A única diferença é que eu usei a ferramenta de caneta para criar essa árvore. E é muito simples. Vocês vão puxar a caneta e ir para o lado que vocês quiserem. Depois vocês vão dar um ESC e aí vão lá de novo, vai puxando com a caneta sempre esses galhos. Eu fiz uma árvore seca e vai manter um processo bem legal. Depois, se vocês quiserem juntar, vocês vão selecionar tudo e criar um grupo. E aí vocês vão movimentar melhor esse grupo dessa árvore estilizada que vocês vão criar por aí. Depois de fazer isso, a gente vai colocar o texto. E essa é a parte mais simples, eu acho. Então, vamos lá. Vocês vão pegar aqui o texto, puxar uma caixinha de texto e vocês vão escrever o texto que vocês precisarem. Vocês podem ver que veio bem minúsculo. Aí a gente vem aqui no tamanho dele e aumenta o infinito pra gente pelo menos enxergar. E aí vai escorrer lá, a gente tem todos os parâmetros aqui sempre nessa aba direita. Então, tanto para alinhamento, tamanho, fonte, né, tipografia, enfim. Vocês conseguem fazer tudo isso por aqui. E aí eu criei duas caixas. Uma caixa maior e uma caixa menor, que é a do título e a caixa do texto corrido. E aí na do título eu só fiz uma separação por número. E coloquei em bold. Bold, enfim. Para fazer isso, vocês vão vir aqui onde está regular e vão mudar para bold, extra bold, enfim, vai depender da necessidade. Feito isso, tá tudo pronto. Muito fácil, muito easy, muito show. E aí, como é que a gente exporta? Eu não vou explicar da colagem, mas se vocês quiserem vídeo para saber como que eu fiz essa colagem, me contem que eu faço um vídeo à parte. Mas eu trouxe ela aqui só pra gente contextualizar. E aí, beleza, fiz tudo aqui bem legal. E por fim, como é que eu vou exportar esse diagrama? Misericórdia. O que eu costumo fazer? Não quer dizer que é a única forma, mas é o que eu faço hoje em dia. Então eu venho, eu seleciono tudo, observe se não tem nada bloqueado, porque se estiver bloqueado não vai dar certo. Como tem, eu já vou desbloquear. E novamente, venho aqui, seleciono tudo. Uma vez que eu selecionei tudo, eu venho aqui com o meu botão direito e crio um grupo, que é essa expressão Group Selection. Aí eu já tenho esse grupo. O meu grupo ele compreende todo esse processo. Seleciono o meu grupo, ou por aqui, ou então até por aqui pela camada. Venho aqui em Export, exportar. E eu escolho o meu formato de exportação, que pode ser PDF, pode ser PNG. Eu costumo exportar em PNG. E aí, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido para vocês.